O pessoal deve estar pensando que assim, vai pregar igual aquele, lembra do passado? Você não lembra que é da época dele, igual aquele tio que vinha aquelas reguinhas, aí perguntava para o lado, mandava dentro. Aí se o professor viu o Maurício, batia com a régua. Eu sou da época que estudei com palmatória, entendeu? Então eu aprendi tabuada com palmatória, eu aprendi as capitais do Estado brasileiro com a palmatória. Demorava a responder para ver como é que era a vida. Olha, eu sei que botava um copo de água, eu vou só provar aqui. Fresquinho. Mas eu sei que lá dentro daquele armário tem uma caneca muito linda que eu ganhei. Eu pensei que a água ia vir na caneca. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Deus é bom o tempo todo. Eu confesso que eu estou meio que perdido hoje, mas olha só, a gente ainda está no período de 30 dias de oração pelas vidas. Se você ainda não pegou, se você não colocou, ou se de repente Deus tem te impulsionado a orar por mais vidas debaixo de um propósito, a gente ainda tem mais cartões aqui para que você possa pegar, anotar o nome das pessoas debaixo do entendimento. Nós somos completamente agradecidos ao Senhor, porque esta semana, na quinta-feira, aconteceu a primeira célula aqui da Ebenezer, pela graça e pela bondade do Senhor, aonde houve a presença de 8 pessoas na célula, e das 8 pessoas, 4 eram não evangélicas, que na verdade esse é o objetivo, que as células sejam para pessoas não crentes. É uma ferramenta que Deus tem dado, muito agradecido. Que isso, eu ainda falei assim, eu não vou levar essa caneca para casa, porque eu vou beber água nela. Vocês ficam vendo essa logo aqui bonita ali, ó? Deixa eu virar para vocês verem. Aqui. É minha. Né? Fica na igreja, mas é para mim beber água, para mim tomar meu café. Tá lá. Então, quando vocês olharem assim, vocês vão falar que assim, olha, é um ano da paz. Aí quando você vira do outro lado, aí fala assim, mas essa paz tem dono. É o pastor Alexandre. Aí você pensa, ah, quer falar? Não mexe não. Então o que acontece? Graças a Deus, na quinta-feira agora aconteceu a primeira célula. Foi algo tremendo. Deus tem nos direcionado a isso. E para as irmãs que estiveram na célula na primeira vez, 1 horinha só, não é isso? 1 horinha, e é super fácil essa estratégia e muito objetiva para poder trabalhar com o evangelismo. Então aconteceu a primeira, nessa rua aqui, a Júlio Macedo, graças a Deus. Vamos abrir mais. Então, o que acontece? Quarta-feira que vem, é dia 8, encerra o nosso período de 30 dias. Mas vai se parar de orar? Não, porque agora é diferente. Agora os líderes de células e os auxiliares têm uma incumbência. Qual é? Continuar travando uma batalha espiritual por aquelas vidas que estão na sua célula agora. O objetivo e a estratégia de oração vai ser outra. Então, antes nós estávamos orando pelas vidas. Agora, nós vamos travar uma batalha espiritual. E é onde nós vamos estar aqui na igreja. Eu gostaria de estar aqui na igreja, eu não sei, entre quinta, terça-feira, por volta de 7h30 a 8 horas da noite. Talvez vai ser 8 horas da noite, de 8 às 9, as nossas reuniões de líderes de célula, justamente para poder trabalhar essa questão. A questão da batalha espiritual em prol das células, das vidas, em relação a posturas, a identificar certas situações que possivelmente virão acontecer na célula, para que isso não venha pegar vocês desprevenidos. Então, não é simplesmente vocês estarem lá na célula, mas é vocês estarem sendo orientados todas as semanas.
Quando chegar a um certo nível, aí a gente vai parar de nos reunir semanalmente e vamos nos reunir de 15 em 15 dias. Por quê? Porque aí a gente já vai entender que a maturidade ela já vai aumentando. Até chegar a um ponto que Deus vai nos dar uma graça, que nós vamos ter mais uma classe de escola dominical. E essa escola vai se chamar Escola de Líderes, justamente para os líderes de célula. Um estudo completamente direcionado. Vai continuar acontecendo o estudo aqui com o nosso irmão Hélito, com a nossa irmã Simone? Sim. Vai concorrer? Não, não tem nada a ver. Simplesmente vai ser agora um estudo completamente direcionado para pessoas específicas. Por quê? Porque precisam ser municiados para trabalhar naquilo ali. Não é verdade? Então, a gente vai caminhar assim. Então, a princípio, a gente vai ter, não sei se vai ser por um período de 2 meses, semanalmente. Logo depois a gente se reúne de maneira quinzenal e depois a gente entra com a escola de líderes. Ou, eu não sei se Deus muda tudo no meio do caminho e a gente faz a nossa própria reunião de líderes na escola de líderes. Eu não sei. Mas, pastor, uma suposição, pastor. E se vamos supor, o Hélito é um líder de célula, a Simone também é um líder de célula. E como é que fica a escola dominical? Não tem problema. Numa semana, a Simone vai estar aqui lecionando para a igreja, a escola dominical normal, com a revista, sem mudar nada. E o Hélito, nessa semana, vai estar lá na escola de líderes, sendo ministrado lá. Depois, na outra semana, inverte. O Hélito vai estar aqui, ministrando para a igreja, não é assim? Ministrando para a igreja, e a Simone vai estar lá, sendo ministrada na escola de líderes. E no final, todo mundo cresce e é edificado na palavra de Deus, sem problema nenhum. Amém? Deu para a gente entender? E aí, nós já temos, o Hélito imprimiu para mim, nós já temos um relatório, um formulário, depois eu vou entregar para a Simone, a gente já tem um relatório para a célula, que ele funciona para 5 semanas. Por que 5 semanas, pastor? Porque dependendo de qual o dia da semana que você escolher para realizar a sua célula, de repente naquele mês você vai fazer 5 reuniões naquele mês. Tem mês que tem 5 quinta-feira, tem mês que tem 5 sábado, tem mês que só tem 4. Então, a gente fez o relatório para 5 semanas. E como é que vai funcionar? Aquele relatório você vai colocar ali o nome do líder, o nome de quem é o auxiliar, vai colocar o endereço da tua célula, o dia que ela funciona, o horário que ela funciona, e vai dizer ali, toda vez que você for fazer a sua célula, vai dizer quantas pessoas esteve presente, quantos foram crentes, quanto não crentes, e se aconteceu alguma decisão, alguém se converteu ali na célula. Por que isso é possível? Porque se você está orando, travando uma batalha espiritual em prol das vidas, a hora que acontecer isso, não foi você e não foi o pastor, mas a gente entende que a palavra diz que quem convence o homem do pecado, da justiça, é o Espírito Santo. Então, se você está orando, não se surpreenda se alguém chegar até você e falar assim, olha, eu quero esse Jesus aí para mim. De repente, essa pessoa vai te procurar no momento da confraternização da célula. E aí? Mas é porque você está orando em prol da vida. Então, quando acontecer, não é acaso. Foi a manifestação do amor de Deus sobre as vidas que estão ali presentes. E aí, vai ter ali uma relação para você colocar o nome de todas as pessoas que participam e passam a se tornar membro da tua célula. Nomes e telefone. Qual o objetivo? Porque você só vai encontrar com essa pessoa apenas uma vez por semana. Mas e aí? Durante o restante da semana, você vai fazer o quê? Você tem que ligar, ir lá fazer uma visita de 15 minutinhos, saber como está. Então, é esse processo aí. E esse relatório vai te ajudar. Porque quando você chegar e olhar assim, pô, faltou alguém, você sabe que automaticamente no dia seguinte, você tem que procurar saber por que ela faltou, o que aconteceu. De repente a pessoa faltou porque está doente. E aí você vai orar por ela
vai pedir para o pastor para te ajudar em oração, vai pedir à igreja para te ajudar em oração em prol daquela pessoa, porque está enferma. Então, isso é muito importante. E a gente vai caminhando e dando essas demais informações. Dia 25 desse mês agora, em fevereiro, vai ter o nosso passeio. Então, eu tenho uma palavra assim, para uns às vezes ela é boa, para outros ela não é boa. E para mim, como pastor, dar a palavra é complicado, porque assim, irmãos, não tem mais vaga, infelizmente. Infelizmente não tem mais vaga. Mas para aparecer uma vaga, alguém tem que desistir. Olha só, alguém tem que desistir para você poder ir. Então eu não posso nem chegar e falar para você assim, ora para alguém desistir para poder aparecer vaga para você. Eu não posso nem falar isso, entendeu? A questão é que nós anunciamos e vocês têm que correr logo para poder dar um nome. É claro que tem algumas pessoas que estão dando o nome aí, a irmã Charlene, a irmã Joelma, para ficar na repescagem, para ver se aparece. O ônibus só tem 46 vagas e eu não posso botar mais pessoas em relação a isso. Eu preciso respeitar. Até porque vai sentado e vai voltar sentado. Se eu boto 60 pessoas no ônibus e o motorista me permite isso, vai sentado e corre um sério risco de na volta, porque todo mundo volta cansado do passeio, vai ser aquela briga para voltar sentado. Então, quem vai sentado, volta sentado, porque a gente respeita o quantitativo de vagas que tem no ônibus. Amém? Então, procura falar lá com a Joelma. Muitos já deram o nome e muitos já começaram a dar o sobrenome. E aí a gente tem uma data até o dia 15. Por quê? Porque eu preciso já também acertar com o pessoal do ônibus também, porque eles ficam me sufocando. Pastor, então tem igreja me procurando para poder fazer retiro, eu preciso levar. Eu falei, leva qualquer dia. Você pode levar até no sábado, desde que no sábado você leve meu pessoal primeiro, aí depois você volta, leva o teu pessoal e depois você vai de tarde buscar o meu povo. Não tem problema nenhum, mas meu compromisso é esse daqui. Então, eu preciso também. É claro que se chegar lá alguém e falar assim, poxa, te dou R$1.000 agora, o camarada vai me sufocar mais ainda, porque ele sabe que o meu valor é mais baixo, é inferior, e ele vai ficar, cadê o sinal? E eu reservei o ônibus sem sinal, tá? Ainda tem esse detalhe. Falei, Senhor, não tenho uma prata, eu não tenho prata e não tenho ouro. O que eu tenho eu te dou. Qual é? O pedido. Reserva a vaga para mim. Não é o meu telefone, o alarme está tocando. Eu sei que alguns da minha família já olham logo achando que é o meu e não é. Está rindo porque você achou que era meu telefone que estava despertando. Ri mesmo, para você ver. Então, queridos, amém? Deu para entender? Depois a gente vai dando mais alguns avisos. Coisa linda. Bota para mim aquela outra imagem, por favor. Eu postei hoje pela manhã. Eu tenho postado todos os dias. Todos os dias eu tenho postado uma mensagem. Eu não sei se os irmãos têm parado e têm prestado atenção. Veja que todas elas, se eu não me engano, acho que eu comecei dia 2 de fevereiro. E eu venho colocando a data de cada uma delas para que você possa ter uma lembrança. Se você puder arquivar lá no teu celular, num cantinho, para você lembrar. Cada palavra, ela tem uma palavra-chave que faz uma diferença na nossa vida. E fazendo a minha devocional, hoje eu entrei numa crise muito grande porque eu estou percebendo que eu estou falando muito no Antigo Testamento, mas porque as minhas leituras elas são no Antigo Testamento e no Novo. Eu já acabei a leitura de Gênesis e já estou terminando, bem dizer, estou para mais da metade de Êxodo e também estou em Mateus. Então a minha leitura ela vai assim. Então ou eu vou pregar no Novo ou eu vou pregar. Porém algumas palavras de modo muito particular do Antigo Testamento acaba me chamando a atenção, e aí eu acabo sendo tentado a falar da Antiga Aliança. Mas hoje não foi diferente. Deuteronômio 7, versículo 9, está aqui, não precisa mudar a imagem, mas diz assim, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deuteronômio 9, versículo 7.
7 e 9, o contrário. Mas tem uma palavra que ela vai ligar o versículo e nos trazer um entendimento, que diz assim: a evidência da presença de Deus é muito maior que a prova de sua ausência. Muito maior. A presença, a evidência da presença de Deus, ela é muito maior do que a prova de sua ausência. Parece fácil, pastor, de entender isso. Só que nós temos essa dificuldade. Sabe por quê? Porque quando a prova não acontece, ou quando a evidência não acontece, parece que a gente vê a ausência de Deus. Se eu não vejo a evidência, se eu não vejo o fruto, se eu não vejo a minha família toda ajustada, se eu não vejo as minhas finanças em ordem, se eu não vejo o meu corpo desfrutando plenamente de saúde, se eu não vejo tudo indo muito bem, parece que Deus é ausente na minha vida. Mas quando tudo vai bem, está tudo ok, tudo flui de modo perfeito, aí parece que nessa hora a gente vê a presença de Deus na nossa vida. Só que a presença, a evidência da presença de Deus, ela é muito maior. É tão grande que ela não precisa provar nada para saber que Deus é presente na minha vida e na sua vida. Independente das adversidades que a gente passa. Só que nós temos esta dificuldade. Abra para mim, por favor, em Lucas. Lucas capítulo de número 8. Versículo 26. Eu leio essa passagem. E ela vai nos dizer assim. Lucas 8, 26. Quem não achou na Bíblia, pode acompanhar aqui na tela com a gente. E navegaram para a terra dos Gadarenos. Alguns vão dizer Genezareno. Outras Bíblias vão dizer Gerazenos. Então você escolhe aí das 3 palavras. É por isso que você vê como é que eu falo, porque eu me confundo na leitura. Aqui está dizendo Gadareno, talvez na tua versão aí vai estar dizendo Genezareno, e talvez na versão do teu irmão do teu lado vai estar escrito assim, Gerazeno. Imagina, aí eu vou ler na minha aqui, ela está escrito Genezareno. Aí se eu ler lá na outra que eu não trouxe, que eu estava de manhã, vai estar dizendo Gerazeno. Mas eu leio nessa daqui, está dizendo Gadareno. Aí eu estou lendo e eu estou pensando na minha que está em casa. Aí tu fala, pastor, lê errado. Agora, me diz aí. Só uma palavra aí, rapidamente. Ela te tem 3? De Gadara. Mas também a cidade é Genezareno, de Genezaré. E aí? A cidade também é conhecida por esse nome. Uma bagunça só, né? A gente sofre. Eu sofro. Que vocês acham que eu leio errado. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente à Galileia. E quando desceu para a terra, saiu dali ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas aonde? Nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se. E quando ele viu quem? Quando ele viu quem? Jesus. Ele fez o quê? Diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado os espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe
que não lhe mandasse para o abismo. E andava pastando ali um monte de manadas de porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e o concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem que entrara nos porcos, e a manada se precipitou em despenhadeiro, logo ao lago afogou-se. E aqueles que os guardavam, ou seja, os pastores, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo lá na cidade e nos campos. Amém. Até aí. Feche seus olhos. Senhor, nós somos agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor nesta noite mais uma vez, que o Senhor possa nos abençoar com o dom do discernimento nesta hora. A todos os Teus filhos que aqui estão, dos maiores aos menores, dom do discernimento para que eles possam entender e ouvir a Tua voz. Não uma palavra de conhecimento humano, não uma palavra inteligível, mas uma palavra que seja rema do Senhor para as suas vidas. E essa palavra nós acreditamos que quando ela vem do alto e não do coração do homem, ela faz toda uma diferença sobre nossas vidas. Ela nos liberta, ela nos sara, ela nos transforma. É impossível ouvir o rema do Senhor e continuarmos a agir da mesma maneira. E é isso que nós queremos, ter posturas diferentes por causa da Tua palavra. É sofrermos influência na Tua palavra. Então nós damos toda a liberdade ao Senhor nesta hora. Nós esvaziamos a nossa mente e abrimos o nosso coração para que o Senhor possa entrar. Para que o Senhor não fique do lado de fora batendo, mas que o Senhor tenha toda a liberdade de entrar e fazer a sua morada. Então, Senhor, nesta hora, nos dê da Tua graça e da Tua porção de amor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, veja, nós daremos depois continuidade ao texto, mas veja que o texto ele vai falar de um homem que ele estava completamente endemoniado. Mas um homem que passava por uma situação muito ruim, ao ponto que a Bíblia ela fala que sobre ele havia uma legião de demônios que havia entrado. Era um homem que andava nu pelas ruas, era um homem que andava sem roupa pela rua, era um homem que, se a gente fosse relembrar exatamente da frase que nós citamos no início, que a presença, a evidência da presença de Deus, ela é muito maior que a prova da ausência. Então veja que esse homem, ele precisava que essa frase, ela fosse real e verdadeira na vida dele, porque era um homem que andava desgarrado, era um homem que tinha uma legião sobre a vida dele, causando influência. Então, para este homem, veja que a presença de Deus não era uma evidência, mas muito pelo contrário, a prova como estava a vida desse homem, era fato de que havia uma ausência na vida desse homem. Então o texto vai falar que por causa da ausência da presença de Deus, a vida desse homem era uma vida desgraçada. Parece uma palavra feia e parece que soa como um palavrão, mas não é. Desgraçada era uma pessoa que estava sem a graça de Deus, e ele não tinha. Então não tinha como a evidência da presença ser algo grande na vida dele, mas as escolhas que ele fez permitiu que as condições que ele estava no momento falasse como a ausência de Deus na vida dele. Só que veja que o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, é um Deus para todos. Independente
de quem? A Bíblia é verdadeira quando ela fala assim, que Deus, Ele não ama o pecado. Ele abomina, mas Ele ama o pecador. O fato de amar ao pecador não quer dizer e não dá garantia nenhuma de salvação. Não dá. Como assim, pastor? Então quer dizer que o amor de Deus não pode me dar garantia, me selar a salvação na minha vida? Não. Não e não e não. Por quê? Vamos lá, se você é pai, vai me entender com clareza. O fato de você amar o teu filho, amar a tua filha, não isenta de coisas ruins acontecer na vida dele. Por mais que você proporcione a melhor educação. Então isso significa que se você tem 2 filhos, um te proporciona às vezes mais alegria do que o outro, mas a educação foi a mesma, o amor foi o mesmo, o carinho foi o mesmo, o respeito foi o mesmo. O que foi diferente então entre o filho mais velho e o filho mais novo? Tu vai dizer para mim, nada, pastor, o meu amor e a minha dedicação foi igual. Verdade? É verdade. Mas a escolha que cada um é que vai fazer a diferença. Então veja que o amor de Deus, ele é o mesmo para todos. E ele é o mesmo para esse endemoniado, que sobre a vida dele havia uma legião de demônios. Era o mesmo. Mas chega um determinado momento, que aí muda. Esse é que é o segredo. A presença, ela vai se aproximando desse homem. Muito naturalmente. O texto vai falando que Jesus, ele se aproxima e começa a acontecer uma discussão, uma conversa, perdão. E aí esse endemoniado, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, senão eu vou esquecer. Aquele mesmo rapaz que me procurou dizendo que queria apresentar os filhos dele, você lembra? Não, que o Luciano falou? Ele acabou de falar comigo ali na frente agora, eu estava com o Luiz Simplício, quando estava acontecendo o culto. Ele acabou de me falar que domingo que vem, ele vem aqui, 9h30 da manhã, apresentar os 2 filhos dele, um menino e uma menina. Então, exatamente. Então vamos continuar, senão eu vou esquecer. Se não dá para anotar, eu tenho que falar. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então veja que esse Jesus, ele começa a conversar. E isso é um momento muito ímpar na Bíblia. Porque Jesus, ele não conversa e não faz entrevista e não dialoga com demônio algum. E é interessante isso, porque isso já vai servir de princípio e é regra na minha e na sua vida. Principalmente para quem vai ser líderes de célula, preste atenção. Não existe motivo para você conversar com pessoas que estão endemoniadas. Quando eu falo isso, eu falo que está manifestando o demônio na vida dele. Sabe por quê, queridos? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Não me interessa a palavra que sai da boca dele agora. Sabe por quê? Porque é mentira que ele pode falar, ou distorcer a verdade para me enganar. E no final, se eu permitir, eu posso ser iludido pela sua palavra e dizer que sobre a vida dele agora vai tudo bem, e ele vai para casa ainda carregando demônio. Jesus, ele não conversa. O texto é claro. Jesus, ele não conversa com o demônio. Jesus, ele chega e ele pergunta: qual é o seu nome? Quando Jesus pergunta qual é o seu nome, Jesus não está falando com o demônio. Jesus, ele está perguntando ao rapaz: filho, qual é o teu nome? É muito sofrimento na tua vida. Você é conhecido na rua, sabe como? Como endemoniado, como pessoa que come comidas que são oferecidas a demônios. Você é conhecido na rua como um homem violento que arrebenta as correntes, arrebenta os grilhões. Não me interessa, olha só, não me interessa o que as pessoas lá fora falam ao teu respeito. Olha o amor de Jesus. Ele vira e ele fala uma pergunta: qual é o teu nome? Só que agora o diabo, ele automaticamente se sente incomodado. E ele fala: legião. Legião é o meu demônio, é o meu nome. E automaticamente a conversa acaba.
Por quê? Porque Jesus não queria saber nada sobre demônio. Jesus queria saber sobre a pessoa que precisava de uma grande ajuda. A conversa acaba. É prova que nós lemos aqui, você acompanhou, e você não vê a conversa se estendendo. Primeira verdade que eu já aprendo aqui. Eu preciso entender que tem hora que eu preciso parar de conversar com quem não tem o que me acrescentar na minha vida. A gente precisa entender isso. E a gente está dando muito crédito ao que está falando. E a vida está indo de mal a pior, se complicando. Jesus, ele para, não conversa mais, e ele fala, é legião, né? O texto diz que automaticamente aquela legião, ela olha para uma manada, porque algumas versões vai dizer que ali por perto havia pastores, pessoas tomando conta de porcos. E porcos era um animal completamente abominável para o judeu. Então isso significa que quem tomava conta dos porcos não era judeu. E estava lá. Mas aí a conversa acaba. O demônio, ele olha para o lado e ele vê uma manada. E ele fala, me permita. Eu posso? E ele entra. E ele conduz a manada a um precipício. A intenção do diabo era matar os porcos e causar um prejuízo financeiro para o dono dos animais? Não, não era. O objetivo da legião naquele momento era um só: sair da presença, porque a presença incomodava. Se precipitar, entrar no porco, é porque aquele jovem não orou. A Bíblia não narra que alguém orou pela vida dele, então eu acredito que ninguém orou, porque a sociedade, eu acredito, porque senão a Bíblia ia falar, eu acredito que a sociedade já estava julgando aquela pessoa como não presta, não tem mais jeito, não tem solução, vai morrer cedo. Infelizmente esse é o nosso discurso hoje, é isso que a gente está ouvindo hoje. Então veja que o amor faz querer saber o nome da pessoa e não do demônio. Mas aí aquela pessoa que não, acredito que já não tinha mais ninguém orando, porque era caso perdido, mesmo endemoniado, havia um grito dentro dela. E aquele grito dentro dela fez com que ela desejasse a presença. E aí ele permanece na presença. E o demônio, ele fala o quê? Eu não posso ficar na presença. Porque a Bíblia, ela fala que a luz, ela não tem comunhão nenhuma com as trevas. Jesus é Deus, Jesus era a própria personificação da luz de Cristo ali naquele momento. E as trevas, ela não podia ficar. Mas o jovem falou, mas eu quero a luz. Eu quero a presença. A luz, ela estava iluminando, revelando tudo que estava em oculto na vida daquele jovem. E aí então, o próprio demônio falou, se você vai ficar aí, eu não posso ficar. Eu vou entrar, eu vou sair, vou tentar ir o mais longe possível da presença. Então a evidência da presença é tão grande, foi tão grande, que os demônios não conseguiram ficar presentes. E a prova da ausência foi que eles resolveram entrar em porcos. Gente, sabe o que está acontecendo hoje? Tem pessoas, infelizmente, que estão preferindo hoje entrar em porcos só para não ficar na presença de Jesus. Porco anda em lama, porco anda em lugar que não presta. Porco para o judeu era um animal rejeitado, mas tem tanta gente que prefere esse caminho do que a presença. Sabe por quê? Porque a presença incomoda.
A presença é luz, a presença ela revela. Quando Jesus chegou, a presença revelou que na vida daquele homem tinha alguma coisa errada. E todo mundo falou, aquele homem está endemoniado. Mas Jesus já veio diferente. A luz era tão grande, era tão forte por causa da presença, que não era o demônio que atormentava a vida daquele homem, mas era uma legião de demônios que atormentava a vida daquele homem. A luz ela revelou além do que os olhos podiam ver e além do que a mente podia imaginar. Tudo isso por causa da presença. Então a evidência da presença, ela é muito maior do que a prova da ausência. Os demônios não entendem. E quem não quer a presença também não entende. É por isso que tem tanta gente na igreja pecando. É por isso que tem tanta gente na igreja vivendo uma vida descomprometida. É por isso que tem tanta gente que hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Amanhã volta para a igreja de novo, depois volta para o mundo. Porque ela não consegue entender e dimensionar que a evidência da presença é muito grande. E quando ela passa a ser real na minha vida, ela revela para mim, peraí, quem é que estava perto naquele momento? Olha como é que o amor é grande. Quem é que estava perto daquela cena, vendo e podendo testificar tudo o que estava acontecendo? Ninguém. Ninguém. O homem endemoniado, Jesus, só. O texto vai dizer depois que perto, ou seja, a uma certa distância, havia pastores tomando conta de porcos. Nem para ouvir o que estava acontecendo tinha alguém. Não tinha ninguém. Então Jesus, quando conversa com aquela pessoa naquele momento, estava em particular. Esse negócio de entrevistar, demônio, quem você é? Você faz o quê? Você veio por quê? Você vai aonde? Você comeu o quê? Você ouviu que música hoje? Você, seu sobrenome? Você... Ele vai falar tudo o que você quer ouvir. Jesus, quando conversa, não tem ninguém. Porque se uma palavra que viesse causar escândalo na vida daquele homem, denigrir a imagem dele, não teria ninguém perto para testemunhar. Era secreto, era ele e Jesus. Porque só quem poderia resolver o problema dele era. Se aquele homem falasse assim, olha, a minha vida está desgraçada, porque eu resolvi cair na prática do adultério e abrir uma porta demoníaca na minha vida, e legiões de demônios, de pombagira, entrou na minha vida, porque eu que me relacionei com uma mulher do mundo, prática errada. Então isso seria um escândalo, acabaria o casamento daquele homem. Mas se ele falasse isso, estava em secreto, porque só estava ele e Jesus, e o casamento estaria resguardado e protegido. Amor. Está vendo a diferença? É amor. Então veja que agora, vamos continuar, o versículo 35, ele vai continuar a dizer assim, e saíram a ver o que tinha acontecido. Vamos voltar ao 34 novamente. E aqueles que os guardavam, vendo, então todo mundo agora, os pastores, ele viu que aquela manada de porcos fugiu e caiu lá, morreu, e ele tinha que prestar conta, que está lá no versículo 33, para a gente não precisar voltar. Então agora diz assim, e aqueles que guardavam, vendo tudo isso que aconteceu, eles fugiram, e foram fofocar, foram anunciar a cidade e nos campos. Então quem eles encontravam no meio do caminho, no campo, os outros pastores que pastoreavam, seja ovelha ou porcos de outra pessoa, eles saíram falando para todo mundo no caminho. É por isso que Jesus conversou sozinho com aquele homem. Você está vendo? Imagine se ele tivesse conversado com aqueles pastores ali perto.
Aí diz então que ele sai pelo campo e fala tudo o que aconteceu. E agora, não satisfeito, ele entra na cidade e fala tudo o que aconteceu. Aí ele diz assim então: e saíram a ver o que tinha acontecido. O camarada falou para todo mundo. Aí o texto agora diz que a cidade sai para ver o que tinha acontecido. Um homem endemoniado está conversando com um homem que se chama Jesus de Nazaré. E saiu um negócio esquisito dele, entrou nos nossos porcos, tomávamos conta, caiu no buraco. Imagina, o demônio, quando quer contar mentira, ele nunca conta a verdade. Parece redundância, né? Porque ele vai falar ao favor dele. Imagina a narrativa da desgraça que deve ter chegado na cidade agora. Falou que o porco caiu de cabeça quebrada, o porco rachou a cabeça, o miolo estourou, que foi virando. Imagina, tenta imaginar a cena. Porque a mentira, ela é assim, a fofoca ela nunca chega como é de fato. Até chegar lá na ponta, ele já distorceu. É igual a brincadeira de telefone sem fio. Então o povo agora sai correndo. Eu não consigo ver a verdade aqui, mas o povo sai correndo para poder ver o que tinha acontecido. Acharam então, acharam quem? Nem nome tem. Acharam o homem que havia saído demônios. Como é que estava esse homem agora? Lê para mim aí. Vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Não é isso que esse homem está? Mas olha só, o texto vai falar que esse homem, lá nos versículos anteriores, eu não vou olhar agora, mas diz que nos versículos anteriores que esse homem, ele andava nu, ele era uma pessoa que andava completamente alucinada e ficava sobre os sepulcros. Agora esse homem, depois que ele tem um encontro com a presença, o texto vai dizer que ele estava vestido, muda tudo, ele estava em perfeito juízo, podia conversar agora, não era demônio que ia falar pela boca dele, era ele estava em perfeito juízo, e aquele homem que ficava pulando entre as sepulturas, esse homem estava como agora? Sentado aos pés de Jesus, tranquilo. Esse negócio de segura ele aí, aperta ele aqui, pisa na cabeça dele aqui, não, esse homem estava como? Sentadinho. Aí o pessoal chega, o texto fala que eles correram para ver o porco que caiu lá e morreu afogado? Não, foram ver quem? O endemoniado. Quando chega lá para ver o endemoniado, como é que ele estava? Aí, não é. Me traz um outro camarada aí que não é. Esse camarada, ele está vestido, ele está em perfeito juízo e ele está sentado. Ele não conseguia nem ficar quieto no lugar, era o tempo todo andando, se mexendo. Não é a mesma pessoa. Então o povo foi para ver uma pessoa e quando chegou lá, ele viu o resultado, ou seja, a evidência da presença. Aí ele estava vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Vamos continuar. O 36 vai falar assim: os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo daquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor rogou-lhe que se retirassem deles, porque estava possuído de grande temor. Entrando ele num barco, voltou. Espera aí rapidinho, deixa aí. Então aquela multidão que morava nessa cidade de Gadara, ela foi rogar, ela foi fazer um pedido. Pedir para quem? Para quem eles fizeram um pedido? Para Jesus. E tiveram, veja aqui, uma cidade, literalmente uma cidade, tiveram o privilégio de estar na presença. E quando tem que abrir a boca para pedir, o que eles pedem? O pedido é que se retirasse. Quem se retirasse?
Jesus. Você tem uma oportunidade de fazer um pedido, e qual o pedido que é feito? Veja que, eu vou falar aqui rápido, houve um encontro agora, da cidade, com a presença, com Jesus, e eles tiveram uma oportunidade, de fazer um pedido, e literalmente eles recusaram fazer um pedido. Mas é interessante, que antes deles fazerem um pedido, o texto vai falar que quando eles chegaram para ver o endemoniado, ele encontrou algo totalmente diferente. Um homem estava vestido, perfeito juízo e assentado. Quem tem um encontro com Jesus, primeira coisa que o Senhor Jesus ele faz, primeira coisa, ele controla as suas emoções. Acabou. Esse negócio de ficar chorando copiosamente, sem propósito, sem sentido, sem nexo. Esse negócio de querer andar na rua e ficar com medo de tudo, isso vai embora. Esse negócio de sentir pavor, eu sinto algo aqui dentro, esse sentir vai embora. Porque o texto fala que ele estava em perfeito juízo. E alguém em perfeito juízo é alguém que controla as suas emoções. Sim ou não? Então veja que agora ele estava com as suas emoções controladas. Prova de que ele estava com as suas emoções controladas, que ele estava tranquilo, assentado aos pés de Jesus. Uma outra coisa, quem tem um encontro, olha só, uma outra coisa, a mudança, ela acontece aonde? No corpo. Vinde como estás. Só quando encontra a presença muda. Tu pode até ir do jeito que você está. Pode até ir. Então esse negócio, a pessoa ela pode estar endemoniado, pode ser prostituta, pode ser traficante, pode ser maconheiro, pode ser bruxo, pode ser feiticeiro, pode ser dizer que é pai de santo, o que for. Ele vai como está, mas quando ele chega, o Senhor transforma tudo. Acabou. Então peraí. Então um homem que um dia era endemoniado, andava nu, o texto fala que agora ele estava vestido. Então peraí, calma aí. Então significa que uma pessoa sem Jesus, ela faz o que ela quer com o corpo dela, e não se preocupa se o que ela faz com o próprio corpo escandaliza as pessoas. Ela não se preocupa. Mas uma pessoa, quando ela tem um encontro com a presença, a primeira transformação que acontece na vida dessa pessoa, ela acontece aonde? Aqui fora. Esse negócio de dizer que acontece primeiro lá dentro é mentira. Aqui fora. Está aqui, ó. Senão eu tenho que rasgar isso aqui. Porque quem chegou para ver, viu que estava do lado de fora, não viu que estava aqui dentro. Viu um homem que era pelado, que andava de modo leviano, e agora tinha postura. Então esse negócio de dizer que crente usa qualquer roupa, mostrando roupa, tem que entender se a presença está ali mesmo ou não. Preciso começar a olhar, porque a mudança de quem tem a presença está aqui. Não tem como eu andar com o meu corpo e fazer do que eu quero. Se eu fizer isso, é porque tem alguma coisa errada então. Será que tem evidência da presença na minha vida, então? Como é que as pessoas vão ver, então, a evidência da presença? Ela é maior. Então tem que aparecer. Lembra o que diz os evangelhos, os sinóticos? Que é pelo fruto que se conhece. Ninguém conhece a árvore pela raiz. Senão estava escrito lá na palavra. A parte interna. Mas o que o povo viu foi o quê? A parte externa. Prova é que Jesus, quando está com fome, chega diante de uma figueira, ele olha para o alto, florida, com folhas, e não tinha nada. Se eu voltar aqui de novo, não tiver, seca. Por quê? Porque era externo. É o que as pessoas podem ver e não dentro.
Então esse negócio de dizer que, não, mas Jesus já está mudando aqui, mas continua usando roupinha aqui, o homem continua indo na rua de roupa, sem camisa, mostrando o peito. Calma aí, se eu sou casado, quem tem que ver meu peito é minha mulher. Calma aí, tem que ter postura. Eu sou homem e quero ficar usando shortinho, para com isso. Tem que ter postura. Será que as pessoas lá fora vão me ver como crente? Ou vai esperar chegar domingo à noite e eu estar andando assim? Porque a palavra fala que é no corpo. Se não, ia falar que Deus ia botar assim em todo mundo, e botar a auréola e fazer voar. Mas falou que esse homem estava vestido, ele estava decente. Por quê? Porque todo mundo que tem um encontro com Jesus tem postura, anda decente, aprende a se vestir. Esse negócio de mulher usar roupa decente e decotada, mostrando o corpo, está errado. Isso para mim é evidência de quem ainda está fora da presença. Não tem como. Está aqui, ó. É Bíblia. Isso não é doutrina, é Bíblia. Está aqui. Às vezes a gente está preocupado com tanta coisa e a gente não entende. Eu convido pessoas para vir na igreja e as pessoas não vão. Eu falo, eu vou frequentar uma igreja igual a tua? Não vou. Não vou mesmo. Porque eu chego perto de você e eu não vejo presença. Não dá. A roupa não faz o crente. Eu não sou crente por causa da minha roupa. Eu sou crente por causa da presença. Só que a presença me incomoda. Ela diz que eu sou templo do Espírito e só quem pode ter privacidade, violar a minha privacidade é o Espírito, e acabou. Esse negócio de crente ficar ali, ó, fazendo selfie, mostrando o peito, que raspou o peito e não tem cabelo no peito. Ah, mostra isso para tua mulher. Ah, me desculpa, não dá. Eu fiquei anos malhando na academia. Eu brinquei e falei, gente, eu posso usar lycra, porque era tanquinho, mas eu não postei uma foto nas redes sociais. Eu vou para a praia. Quando eu ia para a praia, porque tem muitos anos que eu não vou, mas quando eu ia, tirava foto, mas eu não postava uma foto. E eu falo para minha filha, ela está ali, vai para a praia, vai para a cachoeira, vai para a piscina, vai para onde for, mas presta atenção nas fotos que você vai postar, porque tu é templo do Espírito Santo, e quem vai ver nas redes sociais vai te julgar, se você tem ou não tem a presença de Deus. Acabou. Então não dá. Vou na rua, tá calor, vou comprar pão, vou sem camisa. Meu irmão, não dá. Isso não é presença. E se eu me deparo com um endemoniado ali, ele continua endemoniado. Sabe por quê? Porque não tem a presença comigo ali naquela hora. Tu vai ficar, sai, e não sai, não vai. Vai fazer igual aqueles magos que quando viram os discípulos de Jesus falando, eu te repreendo em nome de Paulo, eu te repreendo. Aí o demônio vira e fala o quê? Eu conheço Paulo, eu sei. Vai você que eu vou continuar aqui na minha endemoniado. Por que isso, irmãos? É por causa da falta da presença. Não dá. Eu não posso. Mudou por causa da presença. A presença, ela faz isso, ó. É rápido. Agora, se está demorando muito, não sei. Vamos continuar aqui. Terceira, na mente. Na mente. Gente, isso é sério. Porque, olha, tem um monte de gente aí que demonstra que não tem presença na mente. Pastor, mas na mente por quê, pastor? Porque fala tanta bobagem, mente tanto. Lá em casa eu falo mesmo. Marcelo está aí. Quer matar o Marcelo? Mentira. Não dá. Amado, vamos lá, vocês são inteligentes e eu não sou tanto quanto vocês. Mas quem é o pai da mentira?
se eu vivo na prática da mentira, eu estou dizendo que eu sou filho. Não precisa ter medo não. Se você vive na prática da mentira, você então vai ser filho. Não. Está na Bíblia, pô. Ele que é o pai da mentira. Se eu vivo na prática da mentira, eu estou dizendo de quem eu sou filho. Então veja que a transformação ela aconteceu aonde? Lembra o que o apóstolo Paulo? Não vos conformeis com esse mundo, mas a transformação, não é? Então a transformação vem na mente. Ele recobrou o juízo. Parou de falar bobagem. Esse negócio de, vou te matar, vem cá. Meu, o homem acabou. Juízo. Mas parece que tem crente que tem que ter presença de Deus aqui, ó, no juízo. Fala tanta bobagem. Fala tanta bobagem que quando tem que falar de Jesus não tem crédito para poder falar. Até quando vai falar, é no nome de Jesus, não é no meu nome não, tá? É no nome de Jesus. Mas falou tanta bobagem que agora está sem crédito. Então é na mente. Aqui, ó. E essa transformação aconteceu. E aí a última transformação que aconteceu na vida desse homem. A última transformação que aconteceu na vida desse homem foi na sua vida social. Porque era um homem que todo mundo tinha medo. Era um homem que vivia isolado e morava em cemitério. Não é assim que a gente entende o que diz a palavra? Era um homem que não vivia em sociedade. As pessoas não o amavam, repudiavam. Não tinha prazer de estar. Quem é que teria prazer de estar ao lado de uma pessoa dessa? Mas quando a presença chega, esse homem está sentadinho, dá gosto de ver a pessoa, pacífico. Podemos dizer agora como aconteceu a transformação da mente? Bom de papo, dá prazer em conversar. Mas quem tem presença é isso. Mas olha, tem pessoas que parece que tem que viver isolado. Não tem aquela expressão que fala assim, olha, você tem que viver e é isolado, parece bicho. Era a vida desse homem aí. Vivia isolado porque parecia bicho. Mas parece que tem crente que é assim. Ele não consegue viver em sociedade. Ele vive arrumando briga com todo mundo. Ele é crente, mas ele briga com o vizinho. É crente, ele briga com o amigo. É crente, ele briga na igreja. É crente, a família fala, ih, fulano vai vir para a festa. Então não vou não. Gente, dá não. As pessoas têm que ter prazer em querer ficar do teu lado. Não dá para falar assim, fulano chegou. Eu tenho certeza que vocês já ouviram aquela expressão assim, pô, fulano é crente chato da beça, meu Deus do céu. Até você como crente não gosta de ficar perto dele, tão chato que ele é. Então, peraí. Então está acontecendo alguma coisa de errado. Porque a presença, ela dá prazer em querer ficar perto. O texto conta que um endemoniado, com legião na vida dele, teve prazer de querer ficar na presença. Quando o povo fofoqueiro chega, ele está lá, na presença, aos pés. Homem social agora. Quando a presença, ela vem, ela muda isso. Não dá. Esse negócio de falar assim, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Não dá. Sociedade. Lembra o que diz o salmista Davi? Quão bom e quão que sociedade. Agora, se não tem presença, como é que você vai falar quão bom? Não tem bom nenhum nisso daí. Não é verdade? Vamos continuar lendo o texto para a gente terminar. E a gente diz amém. Versículo 38. Esse daí a gente parou nesse? A gente leu o 37? Então 37, vamos lá.
Deixa eu ler o 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou-lhe que retirasse dele, porque estava possuído de grande temor, e entrando ele num barco voltou. Aí o 38. Aquele homem, a quem havia saído o demônio, olha o pedido agora, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas ele era tão bom em sociedade agora, porque houve uma transformação na vida dele, que Jesus, ele fala o que para ele? Mas Jesus o despediu, dizendo, vamos lá, torna para a tua casa, e conta quão grande coisa, olha só, te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Veja que a transformação foi assim, ó. Ele agora estava vestido em perfeito estado de juízo, era um homem com a mente agora controlada pelo Espírito Santo, e um homem para a sociedade. Pode voltar para a tua casa, porque eles vão te ver e eles vão te receber. Mas antes, quem da casa queria ele? Ninguém. Por isso que ele morava entre os sepulcros. Queridos, a evidência da presença, ela é muito maior do que a prova da ausência. Se as pessoas não estão conseguindo ver Cristo na minha vida, tem alguma coisa comprometida aí. Há um problema aí. E isso não pode acontecer, nem na minha e nem na sua vida. A presença de Deus, ela transforma, ela muda. A tua família, ela vai ter prazer de te ouvir. Quando você falar, a tua família vai te dar crédito. Não interessa a sua idade, não interessa de onde você veio, e não interessa o que você fez, porque para aquele homem foi exatamente assim, ó. Eu quero a tua presença. Eis que tudo se fez novo, e do teu passado eu não me lembro mais. Ele entrou na casa e começou a apregoar. Por que ele começou a apregoar? Porque do passado já não se lembra mais. Jesus, ele fala, filho, pode ir, pode ir. Jesus não lembra do meu passado, mas o homem que quer lembrar do meu passado, da onde eu vim, o que eu fiz, por que eu fiz. Calma aí, a Bíblia está falando de um homem que acabou de aceitar Jesus, William, naquele momento, e já foi logo pregar. Nem para a escola dominical aquele homem foi. Por quê? A minha graça te basta, pode ir, meu filho. Não tem esse negócio de eu me converti agora, filho. Vai lá e fala o que você era e o que você é hoje. A minha graça te basta. Vai lá e fala o que a minha presença pode fazer na vida de qualquer pessoa. A presença de Deus, ela sara, ela cura, ela batiza, ela liberta. A presença de Deus, ela transforma a mente e corações. A presença de Deus, ela muda a postura do corpo de uma pessoa. A presença de Deus, ela faz com que as pessoas que estavam te odiando se tornem pessoas apaixonadas por você. Sabe por quê? É a presença, ela provoca mudança na nossa vida. Esse negócio de dizer que você sempre foi assim, isso é uma mentira do diabo, porque quando você decide que a presença, ela te acompanha, tudo muda. Você já não vai ter mais prazer de vestir aquela roupa. Você já não vai ter mais prazer de entrar naqueles lugares. Você não vai ter mais prazer de falar aquilo que falava. Você não vai ter mais prazer de andar naqueles lugares horríveis e tenebrosos. Você não vai ter prazer. Sabe por quê? Porque você vai entender que lá não tem presença. E agora você só quer andar aonde tem a presença. Você muda a tua roupa.
as pessoas, ué, mudou agora, só porque você é crente. Aí você vai falar, não, eu não mudei minha roupa porque eu sou crente, eu mudei a roupa por causa da presença. A presença que diz que isso pode, isso não pode. Não é a igreja que fala que pode ou que não pode, é a presença. A presença fala, meu filho, isso não me agrada, meu filho, isso é feio, isso não te deixa bonito, porque, meu filho, sabe quem você é? Você é a expressão exata de mim, e dentro de você tem a minha Shekinah, é a minha presença. Não dá para andar de qualquer jeito, é a presença. É isso que a presença faz na minha e na sua vida. Você quer a presença? Ela vai mudar. Não é as pessoas que falam para você, não é o que as pessoas estão dizendo a teu respeito. Sabe por que você muda? Não é porque o pastor cobra. Você muda, não é porque a igreja cobra. Você muda, não é porque tua esposa cobra. Você muda, não é porque o teu marido cobra. Você muda, sabe por quê? Por causa da presença. A presença, ela fala, filho, você para ser alegre não precisa de droga, você precisa de mim. Ele vai dizer, filho, para você ficar bonito, você não precisa usar mais essas roupas sensuais. A presença, ela vai falar para você, filho, você não precisa andar mais na roda dos escarnecedores com aquelas brincadeiras, piadas. A presença, ela vai direcionar o teu passo. É a presença. A presença, ela vai evidenciar. Então veja aqui, a evidência da presença de Deus, ela é muito